Olá, muito boa noite. Bom, nessa segunda-feira do dia 21, nós vamos falar, o assunto de hoje é sobre a abdominoplastia. Inicialmente, eu queria dizer muito boa noite a todo mundo que está aqui conosco. Queria agradecer a presença de vocês, a Mara, o Edson Júnior Play, a Iris, a Júlia. Nós vamos estar falando hoje especificamente sobre a questão da abdominoplastia. Eu estou vendo a Iris perguntando sobre a gente pode conversar assim, depois você me manda um direct e eu posso marcar assim, claro, uma live especificamente sobre esse assunto, tá bom? Marinésia, boa noite. Bom, como essa live está sendo gravada, primeiramente, quem não me conhece, meu nome é Dr. Fabiano Arruda, eu sou cirurgião plástico, eu atendo aqui em Goiânia e especificamente a live de hoje é sobre abdominoplastia. Eu queria te convidar, para você que talvez ainda não me siga, está assistindo aí uma gravação, para que me siga ou no Instagram, que é DR, né, DR Fabiano Arruda, _ plástica, tá? Ou então, você pode me seguir também no YouTube. O YouTube, meu canal é tudo sobre cirurgia plástica. E eu também tenho um site que é o www.fabianoarruda.com.br para quem tiver um interesse. Bom, essa live é uma live focada nessa situação da abdominoplastia e eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre isso, né? Agradecendo vocês que estão aqui comigo, que estão me cumprimentando, né? Como a Iris, a Marinésia, a Júlia, a Railane, Stephanie. Quero dizer para vocês que todas são muito bem-vindas, que bom que vocês estão aqui conosco, e eu espero tornar mesmo essa live bem educativa e bem agradável para vocês, tá? Vocês fiquem à vontade para fazer perguntas específicas em relação, né, ou ligadas à abdominoplastia, para a gente poder estar trazendo esse esclarecimento. Bom, a abdominoplastia é uma cirurgia já bem antiga, já existe já há algum tempo. E um dos fatores que eu acho que é importante a gente diferenciar, existe uma diferença de um procedimento que chama-se dermolipectomia abdominal da abdominoplastia, porque as pessoas confundem isso muito. O convênio, normalmente, quando você tem alguma coisa ligada a, por exemplo, alguma coisa que necessite reconstrução, ou mesmo pacientes que tiveram cirurgia pós-bariátrica e tem um abdômen avental, que tem dificuldade de higienizar essa área, ele paga uma cirurgia que chama-se dermolipectomia abdominal, que é somente a ressecção da pele que está em excesso, resseca-se aquele excesso de pele, dá os pontos, para facilitar a higiene, a limpeza daquela região no abdômen. É totalmente diferente de uma abdominoplastia. Na abdominoplastia, o que nós fazemos é uma cirurgia maior, mais ampla, que vai envolver a aproximação de músculo, que vai envolver, por exemplo, um novo umbigo, que vai trabalhar com toda a região do abdômen inferior. Queria dizer muito bem-vindo para a Márcia Helena e para a Elisa, que entraram agora aqui conosco, tá bom? Boa noite para vocês, gente. Na abdominoplastia, é um procedimento que o quê? Que a gente vai trabalhar com a ressecção de um excesso de pele que é bastante visível. Em geral, as pacientes que tiveram filhos, né, já deferiram a prole, já tem uma quantidade importante ali de filhos, a distensão durante a gestação do abdômen vai provocar a distensão de pele. Em consequência disso, o que nós vamos observar nessas pacientes é uma flacidez posterior a isso. O que também nós podemos observar é pacientes que têm uma facilidade de ganhar e perder peso. Essas pacientes também vão ter um excesso de pele por causa do ganho e da perca de peso constante. Boa noite, Lorena, seja muito bem-vinda aqui conosco. Tá? Então, esse procedimento está relacionado a um procedimento um pouco mais amplo. Vai ficar uma cicatriz que pode variar de uma cicatriz menor ou maior, que isso vai ser indicado em relação, principalmente, à flacidez que você tem acima do umbigo e abaixo do umbigo. Isso que vai indicar muitas vezes uma mini abdominoplastia ou uma abdominoplastia. Atualmente, nós temos um procedimento que chegou no Brasil, que é a utilização do Renuvium, que nos casos de mini abdominoplastia,
precisa ser avaliado, que pode ser que ele possa ser utilizado, não necessitando do paciente, por exemplo, às vezes ter que utilizar, fazer um corte como o da mini abdominoplastia. A Sirlene, o Dr. Haxor e a Lala Damasceno. Boa noite, pessoal. O Cicleide, sejam muito bem-vindos aqui conosco. Nesse procedimento, o que é organizado? Eu tenho um procedimento que pode ser associado com a lipoaspiração ou não, isso vai depender da quantidade de gordura que você tem, e ao mesmo tempo eu tenho uma flacidez de pele que eu posso utilizar ali para resseccionar todo esse excesso dessa flacidez na região infraumbilical, esticando a supraumbilical. E nesse procedimento, normalmente a gente faz um novo umbigo. Não é que a gente resseca e corta o umbigo e coloca ele na mesa cirúrgica e depois volta, não. Aquele umbigo a gente resseca ele ao redor para poder soltar, depois a gente descola toda a região. À medida que a gente tira o excesso de pele, a gente vai marcar uma região onde ele vai poder ser projetado novamente para fora. E é isso que ocorre, por exemplo, na abdominoplastia. Tá bom? É um procedimento seguro, é um procedimento que a gente vai observar toda aquela região anatômica muscular do abdômen. Nesse procedimento a gente pode corrigir, por exemplo, uma hérnia umbilical e também a gente pode corrigir... Boa noite, doutor Marcos, seja muito bem-vindo. Boa noite, Edinalva. Então, nesse procedimento, quando a gente faz a abdominoplastia, a gente vai poder aproximar essa musculatura, né? É algo muito comum para as pacientes que tiveram filhos, é a diastase do reto abdominal. O que é a diastase do reto abdominal? É a separação dos músculos do reto abdominal, e isso facilita muito a projeção do abdômen para frente no período em que o paciente está ali recuperando da gestação, e pode ser que depois, se ele não tiver uma atividade física adequada, pode ser que ele não volte a ter aquele reforço da parede muscular na parede anterior. E para isso, durante a abdominoplastia, a gente consegue, então, aproximar essa musculatura. Sejam muito bem-vindos, Zélia e Edinalva. Boa noite para vocês, tá? Então, é um procedimento que é muito comum utilizar nas pacientes que já tiveram a sua gestação, né, já definiram ali os seus filhos, a quantidade de filhos que vai ter. Boa noite, Simone, seja muito bem-vinda aqui conosco. E quando a gente está falando sobre isso, é importante você saber, porque muitas pacientes, às vezes, elas não entendem que existem diferenças de procedimentos, e a gente tem que estar com isso bem norteado na cabeça para que a pessoa possa tirar as suas dúvidas e entender o que é melhor para ela em cada situação daquilo que ela necessita. Na abdominoplastia, então, de pele, nós vamos tratar a musculatura, nós vamos fazer um novo umbigo, nós vamos ressecar, né, aquele excesso de pele, e ao mesmo tempo nós podemos também associar procedimento como a lipoaspiração. Tá bom? Seja muito bem-vindo, Tânia. Eu vou passar algumas dicas de você que está pensando em fazer uma abdominoplastia, para você se organizar e poder se programar, tá? Para que essa cirurgia ocorra de forma adequada. Seja muito bem-vindo, Andréia Patrocínio. Tá? Boa noite para você. Por quê? Porque você seguindo esses passos, o seu procedimento tem tudo para que ocorra de uma forma adequada. Tá bom? Vieira Brandster entrou aqui também. Boa noite para você. E como é que então, uma cirurgia de abdominoplastia? Você vai primeiro procurar, né, o seu médico, vai procurar o seu cirurgião plástico para conversar com ele, e ele vai conversar e vai te avaliar. Um dos fatores mais importantes para que você tenha um fator de sucesso importante é, primeiro, você ter o peso adequado e depois buscar o peso mais adequado para que você possa ter o resultado mantido durante o pós-operatório da sua cirurgia. Boa noite, Teodora, seja muito bem-vinda aqui conosco, tá? O que ocorre, então? É muito comum a paciente fazer uma lipo junto com a abdominoplastia, faz a cirurgia, tá? Primeira coisa, para a gente ter um resultado mais adequado, hoje a gente sempre pede para que o índice de massa corpórea seja preferencialmente abaixo de 28. Se você tiver com esse índice, a chance do seu resultado ser melhor é muito maior, tá certo?
E isso é importante por quê? Porque nós vamos conseguir limpar uma área adequada, sua cirurgia vai ser mais rápida, a quantidade de pele que vai ser retirada vai ser muito maior, portanto, você vai ter um resultado satisfatório durante um período e um prazo muito maior do que o atual. Boa noite, Daiane Rodrigues, e boa noite, Bruna Borges. Muito obrigado por terem vocês aqui, que bom, que legal. Eu tenho visto muitos de vocês aqui conosco em boa parte do tempo, e eu só tenho que agradecer mesmo, porque é muito bom que vocês estejam aqui conosco, compartilhando conosco nesse período. Tá? Então, assim, a primeira dica que eu passo para vocês é o quê? Que vocês estejam focados em, primeiro, estar com o peso adequado para fazer o procedimento, e depois que fazer o procedimento, não importa se vai ter pandemia, se não vai ter pandemia, mas que vocês estejam e mantenham hábitos alimentares saudáveis, certo? E atividade física. Isso tudo vai facilitar para que o seu resultado seja mantido a longo prazo. Infelizmente, nem toda paciente cumpre isso. Infelizmente, a gente chega e vê pacientes, mesmo operado comigo ou com outros colegas, em que, após um ano da cirurgia, ela ganha peso. E quando você ganha peso, quando você faz uma lipo e um abdômen, por exemplo, a área que vai engordar principalmente é a gordura intraabdominal, que nós não temos domínio, nós não podemos fazer nada contra ela. E o resultado disso vai ser aquela projeção da barriga, e muitas vezes a mulher vai ficar falando, doutor, estou com o estômago alto. Na verdade, não é que você simplesmente tem um estômago alto, mas que toda a gordura que está aumentada dentro da sua barriga está fazendo uma pressão intraabdominal que está projetando para frente o estômago, e em consequência disso, você está tendo aquela região projetada. Então é muito importante isso, se você está pensando em fazer esse tipo de procedimento, que você já tome as medidas adequadas para alcançar um peso adequado, aí, com índice de massa corpórea abaixo de 28, para poder fazer esse procedimento. Queria deixar aqui um oi aqui para o Empório Dona Ju, agradecer aqui para a Lelongini e para o Otávio, que entrou agora, tá bom? Muito bem-vindo para vocês que entraram aqui comigo. Então, o que a gente observa, né, dentro dessas dicas? Se você fizer isso, você vai ter um resultado satisfatório a longo prazo, sem ter que fazer outro procedimento novamente, tá bom? Segunda dica que a gente pode estar passando para vocês em relação a isso, é a questão de, olha, se você vai fazer esse procedimento, seguir as orientações adequadas do seu médico para que você não extrapole durante o período da sua recuperação. Isso é uma coisa que é muito comum da gente observar, tem pacientes que não obedecem, infelizmente, aquelas orientações que o médico passa. Ela pode falar para mim aqui que está obedecendo, mas o organismo dela vai me mostrar que ela não está obedecendo. E aí, infelizmente, ela vai ter um pós-operatório imediato, que ela vai passar muito mal, vai aparecer seroma, pode ter um hematoma, ela vai ter dor mais que o normal, o inchaço dela não vai recuperar da mesma forma que as outras, porque ela não está mantendo o repouso da forma que tem que ser mantida. Queria dizer muito boa noite aqui para Vanusa Oliveira da Silva, para Fefe Raidar, para a Laísa, todas que entraram aqui agora, sejam muito bem-vindas, pessoal. É muito bom ter vocês aqui conosco aqui nessa noite falando sobre esse assunto. E dentro das orientações, existem orientações que são muito específicas. Vai variar muito da técnica que o doutor utilizou e, portanto, é muito importante que você utilize. O seu doutor, ele que operou, que fez a cirurgia, ele vai saber te orientar da forma melhor para que tudo te vá bem durante o seu pós-operatório. Normalmente, eu vou dar o meu exemplo, a gente sempre dá uma pilha de orientações assim, para que a pessoa lembre, porque ela vai ficar com dúvida e possa ler sobre aquilo. O repouso é um repouso que você vai ficar parado, você vai ter os seus períodos de andar durante o dia, você vai ter que fazer realmente um trabalho, principalmente com a sua mente, para poder suportar todo esse período de recuperação. Você vai ter que ter uma alimentação adequada para evitar, por exemplo, que o seu intestino fique preso durante o período que você estiver ali na recuperação. Tem que andar, porque isso vai facilitar que o intestino funcione e libere gases. Você vai precisar, por exemplo, de movimentar as pernas quando estiver deitada, mesmo usando meia, para que aquele sangue ali circule, evitando a formação de trombos naquela região. São todas orientações listas que o paciente tem que estar seguindo ali de forma adequada para que a sua recuperação ocorra de forma
de forma muito boa, né? E eu queria dar uma boa noite aqui para a Vaninha, para Mara, Zé Carlos e para o Haroldo Campelo, que acabaram de entrar aqui. Sejam muito bem-vindos aqui, nesse momento aqui, que vocês estão conosco aqui, tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram. Pessoal que tiver alguma dúvida, pode mandar aqui, pode comentar. E aí a gente vai estar falando sobre isso também. Assim que eu terminar as dicas, eu vou passar para a resposta das perguntas, tá bom? Então, já falei sobre alimentação, sobre seguir as orientações do seu médico, de guardar mesmo repouso. Sua cicatriz vai ficar muito melhor se você guardar o repouso do seu médico. Se você não guardar, você pode ter certeza que a cicatriz vai alargar uns 6, 7 meses. Ela não vai aparecer agora, mas lá na frente isso vai aparecer. Siga obrigatoriamente a fisioterapia, ela é importante no período que você estiver fazendo a sua recuperação. A fisioterapia vai ajudar na diminuição do inchaço, ela vai ajudar para você também na parte motor, na parte de recuperação de postura. Isso vai melhorar muito para você, ainda mais na abdominoplastia, que é um período que a gente fala para a paciente que primeiro ela vai ficar a primeira semana andando assim, na segunda semana assim, na terceira semana assim, na quarta ela já está andando retinho, em pé, tá? Eu sei que você fez uma pergunta aqui para mim, Marinés, eu acho que espero que eu já tenha te respondido com essa dica. Outra coisa, uma coisa que a gente deve evitar em cirurgias abdominais é evitar alguns tipos de cirurgias concomitantes à abdominoplastia. Uma delas é a da endometriose, é uma cirurgia que, como ela pode espalhar, o endométrio, ele pode espalhar dentro da região abdominal, é uma cirurgia que, ao mesmo tempo, a gente deve evitar. Se você precisar tratar do endométrio, é melhor que você trate do endométrio primeiro numa cirurgia e depois faça a abdominoplastia, tá bom? Outra coisa são hérnias gigantes, hérnias grandes. Essas hérnias grandes é melhor que o paciente primeiro trate, ponha a tela para depois a gente avaliar a necessidade aí da ressecção da pele e a realização da abdominoplastia. Queria dizer aqui boa noite para Daniela Mota, que entrou aqui conosco agora. Seja muito bem-vinda, Daniela. Tá? E a última dica é sobre atividade física. Faça realmente atividade física antes e depois. O fortalecimento do seu músculo vai, primeiro, facilitar a sua postura, você vai conseguir suportar mais esse desenvolvimento na região lombar, enquanto você vai alongar para poder ficar reta. E o outro fator que é muito importante em relação à atividade física é isso, que vai facilitar também a retração da sua pele. Né? A gente sabe que tem as conexões da pele com o músculo, a contração contínua desse músculo ela facilita também a formação ali do colágeno e da retração da pele. Tá bom? Então, atividade física é muito importante. Boa noite, Letícia, seja muito bem-vinda aqui conosco. É um prazer estar com você novamente aqui nas segundas-feiras, aqui na nossa live, tá? Bom, respondendo as perguntas, quanto precisa estar o diabetes para poder realizar uma cirurgia? Bom, quem tem diabetes tipo 2, primeira coisa que a gente precisa estar é com a diabetes bem controlada. Eu estando com a diabetes controlada, a gente pode fazer procedimentos cirúrgicos. Para fazer esses procedimentos, eu vou ter que examiná-la, né? Você vai passar com o seu endócrino para ver se está tudo balanceado. E provavelmente, por causa da diabetes, a diabetes ela tem algumas alterações que ela causa no organismo, não sei se você sabe, mas ela tem uma alteração tanto nos vasos pequenininhos como nos vasos grandes que levam sangue. Isso, a curto e a longo prazo, tem consequências. Portanto, o nível de oxigenação não é igual das outras pessoas. Então, a gente toma mais cuidado, não dá para fazer muitas cirurgias, às vezes a lipoaspiração ela tem que ser um pouco menos rigorosa, né? A lipoaspiração ela tem que ser um pouco menos agressiva nesses pacientes, exatamente porque eles já têm uma deficiência vascular. Eu tenho que estar realmente muito bem controlado, porque é um paciente que tem a imunidade diminuída, então ele pode evoluir com dificuldade de cicatrização ou mesmo com facilidade de desenvolver alguma infecção. Então é muito importante que esse paciente esteja muito bem equilibrado e aí não tem problema. Nós podemos fazer a cirurgia dele sem problema. Queria dizer boa noite aqui para a doutora Adriana Sampaio e para a Shirley, lá da Suíça, que entrou aqui para seguir a gente. Muito boa noite aqui no Brasil para vocês,
tá? Sejam muito bem-vindas aqui. Eu falei hoje um pouquinho sobre a abdominoplastia, já falei sobre 5 dicas que a mulher deve ter quando ela vai fazer a cirurgia, e eu queria falar mesmo com os pacientes sobre as dicas que ele quiser perguntar aqui sobre a cirurgia, como é que ele deve proceder. Tá? Boa noite, Rosilda, seja muito bem-vinda aqui conosco nessa live. A Edinalva pergunta o seguinte, doutor Fabiano, eu tive trombose, posso fazer abdominoplastia? Bom, primeira coisa, o que nós vamos fazer é pesquisar a causa dessa trombose. A gente precisa saber que causa que foi isso. Será que é uma causa porque você tem já um problema relacionado à hereditariedade? Você herdou isso? Se você herdou isso, a primeira coisa que a gente precisa saber é isso. Então, nós vamos acompanhar você vai no hematologista, ele vai fazer a pesquisa disso para a gente saber por que você desenvolveu a trombose. Segundo, você vai fazer os exames pré-operatórios para ver como é que está os vasos, será que tem trombo já formado, não tem? Terceiro, quando nós vamos fazer qualquer procedimento cirúrgico, normalmente a gente utiliza escalas de segurança. Eu vou utilizar essas escalas de segurança, tem algumas escalas relacionadas com a Davidson-Caprini, que é utilizada diretamente para poder fazer cálculo de risco de trombose, principalmente pacientes que vão fazer cirurgia plástica. Nós vamos utilizar e ver, de acordo com os seus fatores, você vai ter um nível de risco maior ou menor. E aí, de acordo com esse risco, nós vamos orientar se dá para fazer abdominoplastia com lipo, se dá para fazer tudo isso ou não, de forma segura. Então, assim, é possível fazer? Sim. Porém, nós temos que pesar e conscientizar a paciente que às vezes não dá para fazer vários procedimentos. Se for fazer o procedimento, provavelmente vai ter que fazer um acompanhamento com um cirurgião vascular e um hematologista antes, em que você irá tomar uma medicação antes para poder raliar o sangue, vai suspender antes da cirurgia, fazer o procedimento mais limitado, ter a recuperação, mas sempre tomando medicação, fazendo a fisioterapia, utilizando a meia e os aparelhos necessários para poder fazer a prevenção da trombose da melhor forma possível, tá certo? Seja muito bem-vindo aqui, Suziane Barroso. Boa noite, viu, Suziane? Quer saber se todas as abdominoplastias usa dreno e onde fica a localização? Bom, vamos lá. Será que todas as abdominoplastias usamos drenos? Olha, eu vou falar para você que a maioria hoje a gente usa dreno. Dependendo da técnica que a gente for utilizar, a gente pode lipoaspiração, pode sim, às vezes, não ter que utilizar dreno, tá? Em que a gente não usa dreno, faz os pontos que a gente chama pontos de Baruch, para poder evitar ali a formação de seroma. Dependendo do caso, pode ser que a gente opte para usar o dreno de um dia para o outro somente, então você vai para casa sem o dreno, porém, dependendo do caso, e aí eu vou falar assim, principalmente em cirurgias bariátricas, ou cirurgias secundárias, ou cirurgias que o paciente ele está no limite ali, que está com a quantidade de lipoaspiração que tem que ser bem acentuada, ou a gente opta por utilização de dreno, sim. Mas são casos específicos, vai depender do seu caso, para a gente poder avaliar. Hoje a tendência é de não utilizar dreno como se utilizava antigamente, tá bom? Bom, a Shirley está me perguntando aqui que estava com peso X e pergunta para mim quantos quilos tenho que perder para fazer a cirurgia. Quando a gente vai fazer uma abdominoplastia, eu estava falando aqui, Shirley, que a gente pensa no índice de massa corpórea de 28 para baixo. É o ideal para que você tenha um resultado satisfatório e possa manter isso a longo prazo. Como é que você vai calcular isso? Você vai colocar o seu peso atual e vai dividir pela sua altura, multiplicada pela sua altura 2 vezes. Então, é a altura ao quadrado. Então, você pega a sua altura, vamos supor que você tem 1,70. Multiplica a altura ao quadrado, 1,70, 17 é 2,49 e divide por 90. Vai dar um índice de massa corpórea, 2,5 por 3 vai dar 30 e poucos. Aí você vai perder o peso para alcançar um índice de massa corpórea aproximado de 28. E aí vai estar adequada para operar, tá certo? Boa noite aqui para Josi Freitas, 5, e para Nath Gava, boa noite, tá? Sejam muito bem-vindos aqui conosco, nós estamos nesse momento aqui agora, tirando algumas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida sobre a abdominoplastia, o momento é agora de vocês colocarem aqui nos comentários, a gente está aqui para poder esclarecer. E onde fica localizado esse entrada do dreno? Normalmente, aí eu vou colocar normalmente eu coloco o dreno numa posição que fica mais escondida, que fica na região pubiana, ali onde normalmente a paciente deixa a sua área de pelo pubiano.
Então, naquela região ali, a gente tira o dreno, porque vai ficar uma cicatriz, depois os próprios pelos da região vão cobrir essa região. Então, normalmente o dreno ele fica escondido nessa região, tá bom? Bom, pessoal, a live já está um pouquinho estendida, a gente já está chegando quase a 30 minutos. Eu queria, então, perguntar se alguém tem mais alguma dúvida para que a gente pudesse responder sobre a abdominoplastia, tá bom? Queria também te pedir, se você ainda não me segue nos meus canais, olha, nós temos, você vai me encontrar no Facebook como Dr. Fabiano Arruda, no Instagram como @Dr. Fabiano Arruda, _plástica, e também vai me encontrar também no YouTube, que você vai lá, tudo sobre cirurgia plástica, vai me encontrar no meu canal também, que tem muito conteúdo, e a gente tem passado muito sobre cirurgia plástica sempre. A Marinésia perguntou, doutor, você indica quantas sessões de drenagem, né, o senhor indica? Bom, vai depender do paciente, se ele fez a lipoaspiração, que tipo de técnica foi utilizada na lipoaspiração, mas em geral a gente utiliza de 10 a 20 sessões. Vai depender mesmo se tiver um edema duro, se desenvolver algum tipo de alteração para poder trabalhar especificamente naquela área. Então isso varia muito de paciente para paciente. A Elisa pergunta, podemos usar a cola cirúrgica para cicatrização ficar mais fina e poder tomar banho no outro dia? Bom, a cola cirúrgica, eu tenho que deixar isso bem claro, não existe evidência que a cola cirúrgica deixa a cicatriz mais fina. Isso é uma coisa que foi colocada, o pessoal se... Porém, a cola cirúrgica, realmente, ela veda e facilita para que você possa tomar seu banho. Então, você pode utilizar. Alguns pacientes têm uma sensibilidade maior na pele, e infelizmente a cola pode até queimar essa região próxima à mama ou próximo ao abdômen. Se já tive uma paciente que, infelizmente, ela usou a cola, tudo, e teve uma queimadura de leve na região da mama por causa da ação da cola. A cola é um componente químico e tem pacientes que podem ser mais sensíveis a ela ou não. Tá certo? Então, assim, ela é um benefício muito grande hoje, principalmente para os pacientes que querem, às vezes não moram aqui, estão no interior, precisam tomar um banho de forma mais tranquila. Você usando a cola, isso facilita realmente muito para poder molhar toda aquela região, porque aquela região vai ficar impermeável e a cicatriz a gente precisa mantê-la pelo menos 48 horas sem umidade, sem ter líquido ali irrigando aquela região que está sendo cicatrizada, tá bom? Boa noite, Poliana, seja muito bem-vindo. Mais alguma pergunta? Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou dar por encerrado e eu quero agradecer a todos vocês que estiveram comigo nesse período, conosco aqui, ouvindo um pouquinho sobre a abdominoplastia. Muito obrigado. Eu agradeço vocês de coração. Espero contar com vocês na próxima segunda-feira com o próximo tema que eu peço que vocês estejam indicando aqui conosco, tá bom? Um abraço para todas. Até mais. Boa noite.